Oi, sexto ano, mais uma aula de história. Vamos lá falar hoje sobre as cruzadas, né? Esse nome já lembra o que para vocês? Cruz, né? Cruz é um símbolo muito forte dentro da igreja, né? Da igreja católica, apostólica romana, da religião cristã. E também falaremos sobre o islamismo, os muçulmanos, os povos de origem árabe, tá? Então vamos começar aqui o nosso conteúdo, as cruzadas e o islamismo. Temos aqui uma ilustração que representa a ordem dos cavaleiros templários, né? Porque muitos nobres também participaram dessas expedições religiosas. E vamos ver aí a questão da Terra Santa, Jerusalém e as disputas, né, religiosas por esta Terra Santa. Então, nossa habilidade é analisar o papel da religião na questão das culturas ao longo do tempo, né, e ver a influência tanto na questão social e cultural devido à religiosidade. Então, aqui nós temos uma imagem do livro sagrado para os cristãos, que é a Bíblia, né? Então, a Bíblia é uma obra fundamental do conhecimento humano. Naquele período, a Bíblia ela era traduzida apenas no latim, ou seja, ela era escrita e as missas eram eventos que tinham toda a sua configuração e explicação pelos clérigos, né? Mas tudo em latim, na língua romana do latim. É importante lembrar também que quem não era considerado cristão acabava levando o nome de pagão, de infiel, de herege, né? Então, o infiel seria aquele indivíduo não cristão. O nome pagão vem do latim paganus, né? Ou seja, muitos dos povos que eram oriundos de outras regiões vieram com sua religiosidade baseada nos deuses da natureza. Então eles eram politeístas, como nós vimos nas grandes civilizações da antiguidade. E a partir da religião se tornar oficial, a religião católica, né, cristã, tornar-se oficial dentro do Império Romano, as pessoas que não se convertiam ao cristianismo, ao catolicismo, eram consideradas infiéis. E é importante ficar ligado nessa questão. Então vamos entender aqui, ó, por quê? Porque a gente vai ver aí um momento de transição, né? Então a religião naquela época era explicada, ela explicava tudo. Por exemplo, você nasceu em uma classe social, foi porque Deus quis. Você nasceu para lutar, para servir, você é servo, é porque Deus quis. Você é nobre, é porque Deus quis. Se você está sofrendo uma purificação de uma doença, está sofrendo com a peste, como ocorreu, né? A pandemia, a epidemia, quer dizer, da peste negra, peste bubônica, peste dos ratos, como era chamada, é porque Deus quis. Se você estava sofrendo economicamente, com a fome, com a guerra, é porque Deus quis. Então tudo era explicado pela vontade divina. Na Idade Média, o que prevaleceu foi o teocentrismo. Teo significa divino, Deus. Então Deus no centro de tudo. Então eu grifei para vocês aqui, ó, que a religião ajudava a explicar a ordem social na Idade Média. Segundo a mentalidade medieval, alguns homens foram escolhidos por Deus. Ou eles eram escolhidos para orar, para lutar ou para servir. Se cada ordem ou estamento seguisse à risca as determinações divinas, tudo funcionaria bem. Então a maior instituição na Idade Média é a Igreja Católica. E todas as questões sociais eram explicadas religiosamente pela vontade de Deus. Então nessa lógica não poderia haver mobilidade social, ou seja, mudar de classe social. Se você é servo, você vai morrer servo. Se você é nobre, você vai morrer nobre. Então subir ou descer na ordem hierárquica não era permitida.
Caso isso acontecesse, causaria um desequilíbrio na organização social, prejudicando o que havia sido determinado por Deus. Era uma época de escassez de alimentos, ocorreu muita fome. Tem que lembrar que não existia fertilizantes, herbicidas, agrotóxicos, tinham que lidar com a época de estiagem, a época de seca, a época de muitas chuvas, então não tinham às vezes colheitas, né? E uma produção suficiente para a população, o que gerou fome. Tem a época dos miseráveis. Então também tivemos a guerra, chamada Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, entre França e Inglaterra. E tivemos a peste, né? A peste negra, que era transmitida pela pulga dos ratos. Ou seja, a falta de higiene era muito comum na Idade Média, né? Então não existia uma prática de saneamento básico, de higiene pessoal. Os dejetos nos burgos, nas cidades, eram jogados assim a céu aberto, não existia um descarte do lixo de maneira organizada, não existia sistema de esgoto. Então, por isso fazia sentido a explicação de que a vida terrena era de sofrimento. Muita gente não chegava nem a uma idade média de 50 anos, morriam muito antes disso, a média de vida é de 30 e poucos anos. Então, cabia à igreja ligar o mundo terreno ao celeste, ou seja, a terra ao céu. Então, tudo que era explicado pela igreja era bem aceito. Aqui nós temos o início, os feudos não vão ser suficientes, os burgos também não serão suficientes, e a população crescendo, causando aquele inchaço urbano também, vai fazer com que muitas pessoas sigam esse novo ideal da igreja, que eram as expedições religiosas e militares chamadas cruzadas, essas viagens rumo à Terra Santa, e também tentando combater a expansão do islamismo, da religião muçulmana no território vizinho, né, à Europa. Então nós temos a Europa Ocidental, Oriental, né? E nessa parte mais da Europa Oriental, queria-se combater esse domínio dos povos de origem islâmica, principalmente os turcos, otomanos. E aí nós temos aqui as rotas, as principais rotas que foram usadas na primeira, segunda e terceira cruzadas. Dizem que ocorreram 8 cruzadas oficiais, fora as cruzadas não oficiais, né? Contam alguns rumores, né, que existiu até a cruzada das crianças, né? Mas vamos compreender esse processo dessas expedições para chegar à Terra Santa, Jerusalém. Primeiramente, qual é esse contexto das cruzadas? É importante que vocês compreendam que no final do século XI, os cristãos da Europa fizeram essas organizações, né, para conquistar novas terras e para chegar também até Jerusalém. Então, primeiro foi o Papa Urbano II, que convocou a primeira cruzada no ano de 1095, e a intenção era expulsar os turcos que haviam conquistado a Palestina e dificultado as peregrinações dos cristãos aos lugares onde Jesus Cristo viveu, ou seja, a necessidade de tomar e chegar a Jerusalém. Essa era a intenção do Papa Urbano II. Outros fatores também foram importantes para esse movimento, né, de expansão territorial religioso, né? Nós temos aí as questões religiosas, como a população ela tinha aumentado muito, não existia oportunidade de trabalho para todos, e aí o motivo para incentivar essas pessoas a buscarem novos territórios seria combater no Oriente, né, em nome da fé cristã, e assim conseguir também novos territórios para fazer os novos cristãos adeptos à religião católica, aderirem, né? Então havia também muitos nobres que não possuíam terras, pois as heranças costumavam ser transmitidas somente para os filhos mais velhos, ou seja, só os primogênitos, o filho mais velho é que herdava. E aí os outros filhos de nobres buscavam e se aventuravam nas cruzadas em busca de riquezas e novas terras no Oriente.
Os comerciantes europeus queriam apenas novas relações comerciais, porque o Oriente já era comum o comércio entre o Ocidente e o Oriente. Foram realizadas ao todo 8 cruzadas, a primeira delas partiu da Europa no ano de 1096, né, como nós vimos aí sobre a ordem do Papa, aqui ó, que eu citei para vocês, Urbano II, e conquistaram a cidade de Jerusalém no ano de 1099, né? Então esse domínio, porém, durou poucos anos, outras cruzadas não tiveram grande êxito pela falta de planejamento e acabaram, né, sendo movimentos um pouco isolados nesse processo após a 8ª cruzada. A outra religião aí em questão é a religião islâmica, né? A religião dos povos muçulmanos, onde o Deus chama-se Alá, o profeta que difundiu essas ideias chama-se Maomé e o livro sagrado deles é o Alcorão, ou também chamado de Corão, certo? Então nós temos aqui o símbolo do islamismo, que é essa meia lua, né? Junto com a estrela, que simbolizava a renovação da natureza e da vida. Aqui nós temos também um dos movimentos propagados pelos povos muçulmanos, que é o jihad, ou seja, é dever de todo muçulmano defender o Islã, seja através da propagação religiosa, seja por meio do seu comportamento e por vezes será necessário também usar a força por meio da luta armada para poder fazer com que o povo mantenha a sua fé. E aí eles misturam, né, a política com a religião e a questão social e cultural. Nessa imagem que está aqui é a Caaba. A Caaba é onde estaria, né, a pedra negra, ou seja, que teria escurecido devido aos pecados da humanidade. Todo muçulmano ele deve ir pelo menos uma vez na vida, peregrinar até a cidade de Meca, onde está a Caaba. E aqui nós vemos essa peregrinação, a quantidade de muçulmanos e islâmicos nessa visitação. Maomé, que é o profeta, né? O profeta do Islã, ele foi o fundador da religião muçulmana. Ele nasceu na Península Arábica no ano de 571, durante o reinado de Justino II, que era o imperador bizantino que sucedeu Justiniano. Após estabelecer o núcleo inicial da comunidade muçulmana na cidade de Medina, chamada também de Yatreb, ele rumou com os seus adeptos até a cidade de Meca, que é a cidade sagrada, né, da religião islâmica, onde nós vimos na imagem anterior a Caaba. Então Maomé e seus seguidores iniciaram o jihad, conquistando territórios e convertendo os habitantes das regiões que eles iam conquistando, das localidades que eles iam conquistando, e assim eles conseguiram expandir até o norte da África, vários territórios, e a população foi aderindo à religião muçulmana, ao islamismo. Quando o profeta morreu em 632, quase toda a Península Arábica já era muçulmana, né? Ou seja, além da Península Arábica, também expandiu-se para territórios do norte da África. Os sucessores do profeta Maomé são chamados de califas, certo? Então, o califa, ele vai ter aquele poder que eu disse, político e religioso nas mãos, né? Então, aproveitaram-se da debilidade dos impérios persas e bizantino, que travavam várias guerras entre si, e começaram a expandir a religião muçulmana e dominaram tanto o Oriente Médio quanto o norte da África. Nesse período, de sua máxima expansão no século IX, o Império Islâmico chegou a englobar a Península Ibérica e partes da Ásia Central e da Índia. Então, todo local que eles conquistavam, eles fundavam e construíam uma mesquita, que é o local de oração, é a igreja deles, né?
É comum também a gente ter algumas curiosidades, né? Por quê? Porque os homens muçulmanos, eles são poligâmicos, né? Eles praticam a poligamia, ou seja, eles podem ter várias esposas. Já a mulher, ela é monogâmica, ela só pode servir e ela é submissa ao seu marido. Outras questões curiosas, né, nos países atuais que são islâmicos, né, a população feminina, ela não tem muita voz, ela não tem vez na política, ela não tem vez para estudar, para crescer profissionalmente. Então, tem muitas peculiaridades, né? Chegou momentos que vários países apedrejavam as mulheres em praça pública, na frente de todos, ou seja, uma cultura um tanto machista, né? E violenta por vezes, mas não são todos, né? Existem a corrente dos sunitas e dos xiitas, né? Que é outro conteúdo a gente se aprofundar mais à frente. As mulheres, elas também é comum utilizarem o véu ou a burca, né? A burca é aquela vestimenta onde ficam apenas os olhos de fora, né? E eles fazem 5 orações, né, por dia. Então, no momento de cada oração, é um momento sagrado, eles param tudo o que estão fazendo. Por vezes, se tiverem próximo a uma mesquita, muitos vão até a mesquita para fazer essas orações. Então, tem muitas curiosidades que vocês podem estudar sobre o povo islâmico, né, de origem e que ainda praticam o islamismo e a religião fundada pelo profeta Maomé. Bons estudos e até a próxima.